Antes desse vídeo começar, eu quero pedir para vocês não esperarem uma qualidade sonora boa, uma filmagem boa ou um falatório bom, porque eu não sei falar bem na frente das câmeras. Mas é muito importante para mim gravar esse vídeo aqui hoje, é importante para mim e eu acredito que para os meus familiares, que eu espero muito que assistam esse vídeo também. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Yasmin, eu tenho 15 anos. E em 16 de março de 2025, eu perdi a minha mãe por um câncer. Minha mãe com 29 anos. E hoje eu queria falar um pouco aqui, do fundo do meu coração, sobre como é, como foi, como tá sendo viver esse luto. O foco do meu vídeo não vai estar sendo falar sobre o câncer, sobre a doença em si, embora seja um assunto muito importante, é uma doença que está matando cada vez mais gente. Isso é uma coisa que já tomou muita parte da minha vida, já me machucou muito, já tirou a minha mãe de mim. Então, por mais que seja muito importante, eu não vou estar sendo a pessoa que vai estar falando sobre isso aqui hoje. Mas como é viver o luto? Eu acredito que as pessoas separam, né? O luto em muitas partes, elas te dão um tempo, em quanto tempo tu tem pra superar, quanto tempo tu pode sofrer por isso, mas eu vou falar sobre a minha experiência. Eu acredito que, primeiro de tudo, tu vai ter aquele choque, né? Eu sempre pensava nisso, não achei de fato que isso fosse acontecer um dia, mas eu sempre imaginava o que aconteceria se isso acontecesse com a minha mãe. E eu sempre pensei que eu ia fazer um show se alguém me contasse, eu ia gritar, eu ia chorar. Só que pra mim o choque foi tão grande que eu não senti nada disso. Eu só senti um silêncio, o pior silêncio de todos. Eu me senti no escuro, eu senti meu peito rasgando. Só que ninguém te avisa que o choque não é. O pior choque não é esse, não é quando tu recebe a notícia. O pior choque é depois. O teu depois, quando tu passa por uma coisa que tu quer muito contar pra aquela pessoa e aí tu cai na real de que tu não pode mais fazer isso. O teu depois, quando tu tá deitada na cama e tá aquele silêncio, só que tu lembra de todas as noites que tu passava rindo e conversando com aquela pessoa do teu lado. O choque tá quando acontece uma coisa muito boa e tu queria muito aquela pessoa ali pra te abraçar. Eu acho que isso é a pior parte, assim, do choque que o luto traz pra gente. Mas junto com isso, eu acho que também entra uma coisa muito importante, talvez mais importante nisso tudo, que é tu saber pedir ajuda. No meu caso, não querendo diminuir a dor de outra pessoa por outro luto, por outra coisa diferente, mas foi muito delicado, é muito delicado, porque eu fui criada pela minha mãe praticamente sozinha, eu vivi com ela a minha vida toda, eu e ela, nessa nossa bolha, sabe? Então, foi um baque muito grande. E é muito importante nessas situações tu não se isolar, tu saber perceber o quão mal tu tá, o quão grave tá a tua situação, o quanto de ajuda tu precisa. Eu, graças a Deus, sempre fui, desde criança, uma pessoa muito comunicativa. Então, eu nunca sofri sozinha nesse processo todo. Graças a Deus também eu tô rodada de gente que me ama e de pessoas que sabem me escutar sem que eu precise falar, sabe? Porque nem sempre eu consigo chegar e falar, poxa, eu tô muito mal por tal coisa e eu preciso de um abraço. Mas eu chego, eu fico mais quietinha, eu vou me entrosando e essas pessoas percebem que eu preciso de um abraço, que eu preciso fazer alguma coisa pra me distrair. E isso é muito importante. Por mais que seja nos pequenos detalhes, vocês têm que saber pedir ajuda, porque é uma coisa muito complicada de tu se passar sozinho. Eu queria deixar uma parte especial também nisso de tu pedir ajuda. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que vai servir isso, mas procurem terapia. Eu faço desde que a minha mãe faleceu. Um beijo até muito grande para minha terapeuta e me ajudou muito, de verdade, é uma das coisas que mais me ajudou,
porque eu sempre senti muita culpa por várias coisas, pelo meu pai, que foi uma coisa bem ruim, assim, a morte dele, que não tem nada a ver comigo, mas eu sempre senti essa culpa. Eu senti um pouco de culpa, assim, quando a mãe faleceu também. Isso, graças a Deus, foi uma coisa que eu consegui resolver com a terapia, porque é pior. Pior do que o choque, pior do que o baque do luto, é tu sentir culpa por uma coisa que não tá no teu controle. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, quando eu tava desabafando sobre sentir muita falta da minha mãe, que tudo que eu tava passando, todo o meu recolhimento, todo o meu sofrimento era justificável, porque olha o tamanho disso que aconteceu comigo. Eu poderia sofrer por isso pelo resto da minha vida, se eu quisesse. E realmente, eu entendo o que isso quer dizer, porque não é uma coisa pequena, não é uma coisa que dá pra te superar de um dia pro outro. Mas, pra mim, essa frase é tão egoísta, isso de eu poder sofrer por isso pelo resto da minha vida, porque a minha mãe nunca pensou em abaixar a cabeça. Ela lutou pela vida dela até o final. E seria muito egoísta da minha parte com ela se eu não levantasse a minha cabeça pra poder viver agora o que ela não conseguiu viver, né? Eu acho que seria bastante egoísta mesmo. Vale lembrar também que acho que o que eu mais ouvi desde que eu perdi minha mãe, de pessoas próximas, de pessoas que eu não tinha tanta intimidade, foi: Meu Deus, como que tu tá de pé? E isso é tão satisfatório pra mim, porque me faz lembrar que pelo menos metade da força que a minha mãe tinha tem em mim. E é isso que me faz olhar pra frente todos os dias. Eu não sei se isso vai fazer sentido pra todo mundo, mas se tu que tá vendo, assim como eu, já perdeu alguém muito importante, tu vai entender o que eu tô falando. Às vezes, tem dias que a gente vai sentir culpa por seguir em frente. A gente vai sentir culpa por estar feliz. E não fiquem presos a isso, porque eu tenho certeza que tudo que a minha mãe quer, onde quer que ela esteja, é me ver feliz. E ela nunca ia querer que eu ficasse presa nisso de, poxa, eu tô aqui rindo agora, mas ela não tá aqui, então isso é muito egoísta com ela. Isso não existe, nunca fiquem presos a isso. Quando a gente sofre essa perda de alguém tão especial, é normal que as pessoas te falem, né? Tipo, ela perdeu a mãe, a fulana perdeu a mãe. Só que eu sinto tanto desconforto nisso porque eu não perdi a minha mãe. Eu ganhei 15 anos da minha vida com a melhor pessoa que eu podia ter conhecido, com a melhor pessoa que eu podia ter dividido os meus dias. E eu não consigo ser tão egoísta com ela porque eu, melhor do que ninguém, lembro como ela tava, lembro como era ruim ver ela daquele jeito e a minha mãe não merecia passar por aquilo, de jeito nenhum. Então, graças a Deus eu consegui aceitar isso muito bem, que nos leva para dos pilares mais comuns do luto, eu acho que é negação e raiva. Eu nunca senti raiva, nunca tive um estado de negação, eu acho. Uma coisa que me atormentou por muitos meses depois do falecimento da minha mãe foi que nos primeiros 2 meses eu tava surpresa com o quanto que eu tava bem, porque eu tava muito bem, de verdade. Só que nos próximos meses eu fui perceber, da pior forma possível, que eu não tava bem. Eu só não tava conseguindo acreditar. Por isso que eu não reagia mal, porque eu não tinha entendido o que estava acontecendo. E isso foi mais perto que eu cheguei de negação, eu acho. Mas a ficha foi caindo, foi doloroso, mas eu consegui aceitar. Hoje fazem 7 meses exatos que a minha mãe faleceu e eu acho que eu consigo aceitar isso melhor do que ninguém, porque, como eu já falei antes, eu via como ela estava sofrendo e não era uma coisa que eu desejava para minha mãe. Eu espero muito que ela tenha conseguido descansar em paz, que onde quer que ela esteja,
ela esteja comigo. E muito obrigada por terem assistido até aqui. E se é o caso de alguém que tá vendo esse vídeo tá passando por um luto também, por uma coisa delicada dessas, peçam ajuda. Parece o fim do mundo, às vezes parece, mas não é. Tem muita coisa ainda pra gente, tem muita coisa boa que a vida tem pra nos oferecer. Fique com Deus.